Fala galerinha do oitavo ano pipoca, aqui é o professor Ione, né, chegando com mais uma mini videoaula introdutória do nosso PET volume 1 de Ciências. Estamos entrando na semana 2. Que bom saber que você está aí, Aquaman. Que bacana, Aquaman, você aprendeu bastante na aula passada e trouxe seu parceiro Mineral. Que ótimo, o Mineral tá aí, Viúva Negra, tô vendo aqui também no cantinho. Bacana, galera, tô feliz em saber que vocês estão aí participando da aula. Vamos sim, Aquaman, vamos falar hoje do seu espaço ou seu ambiente de sobrevivência. Vamos falar um pouquinho dele assim, tá ok? Pode deixar comigo. Se eu esquecer, você me lembra, tá, Aquaman? Então vamos lá, pessoal, qual que é o foco da aula, né, de hoje? Então, hoje nós vamos entrar na semana 2, tá, do nosso PET 1 do oitavo ano de Ciências. E o foco do nosso estudo é ecossistema. Bacana, Mineral, já chegou participando. É isso aí, ecossistema nada mais é do que um conjunto, né, de organismos vivos que vão interagir, né, com os ambientes físicos e químicos. Legal, Mineral. Olha aí, Aquaman, Mineral mandando ver. Então, o que quer dizer isso aí, professor? Quer dizer que os ecossistemas são formados a partir de dois fatores. Fatores vivos e fatores não vivos. Aonde os fatores vivos eu chamo de fatores bióticos. E os fatores não vivos, né, aquilo que não tem vida, eu chamo de fatores abióticos. E o que vem a ser os fatores bióticos, os fatores vivos? Eu, vocês, isso aí, as plantas que estão aí atrás, né? As minhoquinhas cavando lá o solo em casa, a mosca que passou voando aqui agora. Então, a gente tem o seguinte, então temos os fatores vivos enquadrados dentro do conceito de biótico. Então, tudo aquilo que tem vida entra no grupo dos bióticos. E tudo aquilo que não tem vida entra no grupo dos abióticos. E esses dois fatores determinam o que a gente chama de ecossistema. Só lembrando, né, que os fatores vivos, bióticos, dependem dos fatores não vivos para sobreviver. É isso mesmo, Aquaman, né? Você precisa do quê? Da água, né? Então vamos pegar um outro exemplo mais simples ainda. Se nós pararmos de respirar por 5 minutos, e aí, o que vai acontecer? Ou se ficarmos sem oxigênio, né? Então o que acontece? É o que tem acontecido muito na questão da pandemia, né? A pandemia, né, provocada pelo coronavírus, né? Esse vírus aí é um vírus que traz o quê? Ele traz dificuldades respiratórias. Então, sem ar, sem oxigênio, nós não conseguimos sobreviver, porque o oxigênio é essencial para o funcionamento do nosso organismo, do nosso corpo e das nossas células, tá ok? Então, olha só, precisamos dos fatores abióticos para sobreviver, né? Quem precisa? Todos os seres vivos que se enquadram dentro do grupo dos bióticos. Então vamos lá, já falamos de ecossistema, falamos como esse ecossistema é formado, que é pela junção dos fatores vivos, bióticos, com os não vivos, abióticos. Agora nós vamos falar o seguinte, dos ecossistemas que existem. Existem dois grandes ecossistemas, ecossistemas terrestres e ecossistemas aquáticos, né? Aonde um é do nosso amigo Aquaman, ele está reclamando que o ecossistema dele está muito poluído. É esgoto, né? Além do esgoto ele está reclamando da questão do petróleo que é derramado também, né? Então tem essas duas complicações aí. Concordo perfeitamente com você, Aquaman. Tá complicado viver lá embaixo e também tá complicado sobreviver aqui em cima. Nós devemos repensar os nossos conceitos, né? Isso mesmo. Então, galera, vamos avançar? Vamos avançar então. Vamos avançar para que a gente possa, né, falar do que vem a ser um bioma. Então, que é o nosso foco de estudo aqui, ó. O Brasil é um país muito grande em extensão territorial. Tão grande, né, que o nosso país possui 6 grandes biomas. Isso mesmo, nós temos 6 grandes biomas. Ó, vou entrar dentro desses 6 biomas brasileiros aqui, ó. Então, olha aí, estou aí dentro dos 6 grandes biomas brasileiros. Mas, professor, antes de falar dos biomas brasileiros, o que é um bioma, professor? Então, galera, o que vem a ser um bioma? Vamos definir um bioma. Um bioma nada mais é do que uma unidade biológica. Quando eu falo em unidade biológica, eu estou falando o quê? De vida, né? Ou espaço geográfico, tá certo, gente? Cujas características específicas são definidas pelo clima, pelo macroclima, né? Pela fitofisionomia. O que é fitofisionomia? É o tipo de vegetação que tem naquela área, naquele local, naquele espaço geográfico. O solo e a altitude. Então, perceberam? Olha só,
Eu tenho lá os fatores abióticos, né, que envolve a questão do macroclima, do solo e da altitude, sendo o fator preponderante para a formação o quê? Do fator vivo, do fator biótico, da fitofisionomia. E a partir dessa fitofisionomia, né, a fitofisionomia já é a vegetação, já é um fator vivo. A partir da fitofisionomia, né, que é a vegetação, o tipo de vegetação daquela área, nós vamos ter o quê? Mais, né, indivíduos vivos vivendo dentro daquela área ou espaço geográfico, os demais animais que vão compor aquele território, tá ok? Então agora eu vou dar uma pausa aqui, vou dar uma saidinha aqui para a gente poder falar dos 6 grandes biomas brasileiros. Então olha aí, galera, o Brasil, né, é um vasto país, então o nosso país possui uma grande extensão territorial. Por possuir uma grande extensão territorial, o Brasil possui 6 grandes domínios, ou 6 grandes ecossistemas, ou 6 grandes biomas, né? Então nós temos o primeiro bioma aqui, o maior deles, que é o bioma da Amazônia, né, que cobre cerca de 50% do território nacional, tá ok? Então 50% do território brasileiro pertence a esse bioma, que é o bioma amazônico, tá? Só lembrando, cerca de 50% ou mais de todas as espécies de seres vivos sobrevivem na Amazônia. Isso mesmo. É como se eu pegasse 50% de tudo aquilo que é vida e colocasse aqui dentro, ó. Então 50% da biodiversidade de seres vivos está aqui. E aí entra o que? Entra anfíbios, entra répteis, entra mamíferos, tá ok? Entra insetos e por aí vai, galera. Então 50% de tudo que é vivo está aqui dentro. Por isso a importância de se preservar esse bioma, tá ok? Outro dado muito importante: cerca de 12 a 20% de toda a água doce disponível no mundo também está nesse bioma, que é o bioma amazônico, tá ok? Então, quais são as características do bioma da Amazônia? Então vamos lá, vamos analisar as características desse bioma amazônico. Então, já falei para vocês com relação aí à quantidade de disponibilidade de água, né? O clima dessa região é quente e úmido, isso favorece o quê? Favorece o crescimento de uma vegetação alta, tá certo? E também grandes chuvas. Então esse clima da Amazônia, esse clima quente e úmido, chuvas, né, favorece o desenvolvimento de árvores, né, altas, né? E também a gente tem uma outra questão na Amazônia, que é o seguinte: o solo, né, o solo é muito rico em matéria orgânica. Por quê? Por causa do processo de perda da folhagem dessas árvores altas. O próximo bioma que a gente tem aí, né, é o bioma do Cerrado, que é o segundo maior bioma brasileiro, que é o bioma chamado também de savana, tá ok? É o bioma onde nosso município se encontra inserido. Valeu, galera? Então o nosso bioma, o bioma do Cerrado, ele possui 2 estações bem definidas, uma chuvosa e uma outra seca, tá ok? Então a gente tem aí 6 meses de chuva, 6 meses de seca, sem chuvas e daí por diante. Como é que é a vegetação do Cerrado? Então, as árvores são relativamente tortuosas, troncos retorcidos. Temos aí a presença de gramíneas, arbustos, tá ok? As árvores possuem as cascas grossas, que é para proteger das queimadas, né? Porque as queimadas no Cerrado, quando acontecem de forma natural, é benéfica, mas só que nos últimos anos tem acontecido mais de forma criminosa, né? Fogo colocado pelo homem, aí já não é benéfico para a natureza, tá ok? Só lembrando que é nesse bioma, o bioma do Cerrado, que nós temos as principais nascentes das bacias hidrográficas do Brasil. Mais de 50% do bioma do Cerrado já foi devastado, tá ok? Vamos lá, o bioma da Caatinga. Galera, o bioma da Caatinga é um bioma, né, que a gente classifica ele como semiárido. É um bioma que sofre muito com a questão da seca. Ok? Então as folhas, elas possuem adaptação, né, e as plantas, né, possuem adaptação, principalmente na questão das folhas e os galhos, para que essas plantas sobrevivam por esses longos períodos de estiagem, né? Então essas plantas, elas perdem as folhas ou elas adaptam as folhas para poder evitar a perda de água por evapotranspiração, ok? E uma das predominâncias aí na vegetação é a questão dos cactos, tá ok? Continuando aí, galera, nós temos, né, depois de falar da Caatinga, nós temos aí
um outro bioma, né? Falamos aqui da Caatinga no cantinho, agora vamos falar do outro bioma, que é o bioma da Mata Atlântica. Esse bioma aqui, ó, foi o primeiro bioma a ser explorado de forma intensa no nosso país, no Brasil. Então os portugueses vieram lá da Europa, né? Chegaram aqui, foram se instalando na faixa litorânea, foram ocupando essa região e logo foram o quê? Explorando esse bioma. Hoje o bioma da Mata Atlântica é um dos mais degradados que a gente tem, tá? Então, esse bioma aqui, ó, a gente já perdeu praticamente quase que ele todo. A mata original, né, se evaporou com o passar do tempo. E a principal atividade econômica que os portugueses, ao chegarem aqui, implantaram foi o quê? A exploração do pau-brasil, tá ok? Temos aqui um outro bioma, né, que é o bioma dos Pampas, que fica na região sul, né, galera? Esse bioma aqui dos Pampas aqui, ó, olha lá embaixo vocês têm um resuminho de cada bioma, né? Esse bioma, ele tem como característica a questão das temperaturas baixas, né? E é um bioma que aparentemente possui o quê? Vastas áreas com campos, tá ok? E esses campos favorecem, né, a criação, né, de animais e também tem lá a questão do cultivo de arroz, tá ok? E eu deixei esse último bioma por fim, que é o bioma do Pantanal, tá ok? O Pantanal, galera, presta atenção no que eu vou falar para vocês. O Pantanal é a maior planície inundada do mundo. Isso mesmo, tá, galera? Então o Pantanal é a maior planície inundada do mundo. Professor, o que isso quer dizer, professor? Quando você fala que o Pantanal é a maior planície inundada do mundo, eu quero dizer para vocês, galera, o seguinte, que esse biomazinho aqui, ó, não tem nenhuma área no mundo que possui mais água do que ele. E infelizmente o nosso Pantanal sofreu uma forte pressão antrópica nos últimos anos, né? Nos últimos anos não, principalmente nesse último ano, né? Todos nós vimos aí o que aconteceu com esse nosso bioma, né? Cerca de 49% do Pantanal foi queimado, isso mesmo, queimado. Então o Brasil, de maneira geral, possui uma rica biodiversidade. O que nós temos que fazer com essa nossa biodiversidade? Criar espaços e mecanismos para que a gente possa preservar essas áreas, tá ok? E saber utilizar de forma consciente. Nós somos um país de primeiro mundo, 6 biomas. Que outra região, que outro país no mundo tem essa grande dimensão de biodiversidade igual o nosso país possui? Nós brasileiros temos a obrigação de saber, né, que nós não somos donos dessa natureza. Isso mesmo, não somos donos dessa natureza, né? Estamos aqui apenas ocupando esse espaço e esse território. Devemos saber respeitar que todas as formas de vida são importantes. E a partir desse respeito, né, e preservação de todas essas formas de vida, eu tenho certeza para vocês, podemos pensar num grande crescimento para o nosso país. A questão da devastação e da degradação não traz por si só desenvolvimento, muito pelo contrário, traz retrocesso, tá ok? Então fica aí, ó, Brasil, país com dimensões continentais, maior floresta tropical, mais de 50 ou 50% de tudo aquilo que é vivo ocupa esse bioma, que é o bioma da Amazônia. Temos aí uma das maiores savanas do mundo, que é o Cerrado, isso mesmo. A savana também mais rica em biodiversidade, que é diversidade de seres vivos, está aqui, tá ok? Temos a Caatinga, que também é uma área riquíssima na questão de seres vivos, né? E temos o nosso Pantanal, que infelizmente foi consumido pela ganância, tá ok? E galera, um forte abraço, tá ok? E até a próxima videoaula.